Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e é muito bom ter você aqui com a gente. Hoje eu quero te convidar a parar por alguns minutos e pensar em algo que muitas vezes a gente só valoriza quando perde: um lar. E eu não estou aqui falando só de um lar físico, não, mas também daquele cantinho onde a gente se sente seguro, amado, onde o coração descansa. Um lar de verdade tem o poder de reconstruir pessoas. E quando alguém escolhe usar a própria vida para oferecer isso a quem não tem? É isso que é a história de hoje e fica ainda mais bonita. No programa de hoje você vai conhecer alguém que decidiu trocar o comodismo pela ação e com coragem, fé e muito trabalho tem transformado a vida de muita gente. Mas eu não vou contar tudo agora não, viu? O Erivaldo Rocha vai contar tudo pra gente sobre esse ministério Amor de Cristo. Então fica confortável aí no sofá, que no próximo bloco o Erivaldo já vai estar conectado com a gente e nós vamos conhecer mais sobre essa história inspiradora. Em 30 segundos, o Identidade está de volta. Sabe aquele sentimento de chegar em casa depois de um dia difícil? A segurança das paredes que nos protegem, o conforto de um teto, o som das pessoas que amamos. Uma casa vai muito além do tijolo, cimento e telhado. Ela é refúgio, dignidade, é lugar de pertencimento. Mas e quando tudo isso falta? E não é a realidade ali de muitas famílias, hein? O Erivaldo Rocha entendeu que com as próprias mãos e um coração cheio de fé era possível mudar essa realidade. Ele trocou o não tem jeito por ação. Pedreiro de profissão, ele fundou o Ministério Amor de Cristo e tem transformado lares e vidas. Hoje nós vamos ouvir a história de um homem simples, mas que com muita fé e uma história de amor ao próximo, de serviço e de como Deus pode usar o pouco que temos para realizar o impossível. Olá, Erivaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar a sua história aqui com a gente. Obrigado, agradeço eu por mais essa oportunidade e estou aqui aberto aqui para poder contar essa história que na minha vida é inspiradora. Muito legal. Agora começa contando pra gente, Erivaldo, um pouco sobre a sua infância lá na Bahia. Como é que foi crescer em um ambiente simples e cheio de desafios também? Então, eu sou do interior da Bahia, né? Oeste da Bahia, a cidade chamada Serra Dourada, e nós somos em 11 irmãos, né? 4 mulheres e 7 homens, e eu sou o caçula da família. Morei ali até os meus 18 para 19 anos, né? E ali era uma vida bem, eu como costumo dizer, né? Eu não passava fome, não passei fome, mas passava vontade. Não era muito fácil a luta, não. Mas graças a Deus, vencida, né? Todo mundo aí vivo e forte. E hoje estou em Cuiabá. Terra boa, tenho parentes aí em Cuiabá, apesar do calor, sempre me sinto muito bem acolhida aí nessa cidade, viu? Agora, Erivaldo, antes do ministério, você já trabalhava como pedreiro, né? Como é que nasceu ali esse desejo de usar a sua profissão para ajudar as outras pessoas? Então, enquanto eu morava na Bahia, eu era ajudante pedreiro, né? Tinha minhas oportunidades de fazer algumas coisas ali que através do profissional me ensinava, né? Porque quando eu vim para Cuiabá, eu não trabalhava de pedreiro. Eu vim trabalhar numa empresa aqui, né? Onde eu fiquei 7 anos trabalhando nela. E aí, quando eu saí dessa empresa, foi aonde eu me arrisquei a me tornar pedreiro. E aí comecei a fazer algum serviço para mim e para alguns amigos para poder, né, ir aprendendo. E graças a Deus me tornei um profissional do Senhor. Agora, quando é que foi aquele clique que você pensou assim, posso usar o que eu sei para ajudar outras pessoas? Então, eu ao iniciar essa nova profissão minha, né, eu sempre trabalhei na comunidade aqui mais carente, com bairros, né, no meu bairro aqui mesmo. E aí, com o passar do tempo, já desenvolvendo, ajudava um, ajudava outro, né? Com um orçamento baixo, trabalhando mais barato no valor, né? Para o cliente. E aí até que apareceu a oportunidade, né? De eu me tornar cristão.
né, aceitar a mensagem e ali na igreja fazer parte de um ministério que nós atendia crianças, né, que não era da igreja, mas era crianças de rua. E ali eu me engajei naquele ministério ali para poder fazer lanche para as crianças, né? E dentro desse projeto foi aonde surgiu essa oportunidade de criar o Amor de Cristo, porque nós atendemos uma criança e uma família através desse projeto de criança. Interessante como Deus vai agindo e costurando as coisas, né, na nossa vida. Foi trabalhar com criança primeiro, para depois começar ali esse ministério diferente que você tem hoje. Agora, você se lembra, Erivaldo, da primeira casa que você construiu de maneira voluntária? Quem que era essa família e o que te motivou a começar? Sim, me lembro, o primeiro amor a gente não esquece, né? Verdade. Foi um jovem, né, que fazia parte dessa desse projeto das crianças ali que eu fazia parte. E nós conhecemos a história dele, né, através de alguns amigos. E só que a equipe que fazia parte desse projeto das crianças, que foi eles que criaram, né, um pessoal da igreja central aqui de Cuiabá, onde João, Taila, né, Dani, um abraço para todos eles. E aí eles não sabiam que eu era pedreiro. Aí perguntou como é que fazia para ajudar, porque eles foram lá conhecer a casa do Marcos. É um jovem, uma criança. Aí fomos lá conhecer, aí eu falei que eu faria a casa, né? Que eu fazia toda a reforma, né? Aí né, surpreendeu em saber que eu era pedreiro, né? E ali eu entrei com a minha mão de obra, aonde eles se preocuparam em pagar para me fazer, né? Eu falei, não, nós vamos fazer a obra juntos. E ali foi a primeira casa, né? Ele, a mãe dele, morava ele, a mãe e outro irmão. E aí não tem como esquecer dessa primeira, né, Erivaldo? Sempre, como você Não falou ali, tem, o não primeiro tem. O amor a gente Marcos não faz esquece. parte de uma forma bem real na vida nossa até hoje, né? Ele é um menino de um coração muito bom. Agora, no início, né, sem muitos recursos, o que te sustentava emocional e espiritualmente para continuar esse trabalho? Olha, na verdade, esse é um ponto onde muitas pessoas questionam e é um ponto que eu entendi desde então. Quando eu assentei a mensagem, é, Cristo, quando ele penetra de dentro para fora, não tem como errar. Você depende dele, você confia nele, você entrega tudo na mão dele, do Senhor. E eu entendi viver a vontade de Cristo, esse amor de Cristo. Então, o Senhor manda, eu vou. Né? Eu tenho vários desafios que eu já enfrentei durante esse projeto, coisas assim de alguém achar que é louco, né? Mas minha confiança em Deus, de Deus abrir o mar de uma forma surpreendente, assim, para aparecer todos os recursos, tanto para me sustentar como para construir as casas, é só vivendo, viu? É só vivendo. E esse projeto é uma dependência totalmente do meu Senhor. Dá para ver que você é um homem de fé mesmo. Mas como o próprio Jesus nos diz na Bíblia, né? A gente vive nesse mundo e nesse mundo a gente tem aflição. Teve algum momento em que você pensou em desistir? E eu quero saber como é que Deus falou com você nessa caminhada. Tipo, não desista, vamos continuar, estou com você, vou te ajudar. Não, eu nunca tive, nunca passei por esse momento, por esse segundo, nunca passei. Porque foi uma coisa que dentro do meu coração assim que me tocou foi uma frase que veio assim instantânea e essa mensagem eu tenho ela gravada no meu coração. Eu não vou encontrar pessoas que mereçam, eu vou encontrar pessoas que precisam. Então nessa jornada eu vou encontrar de tudo, de pessoas que podem ser gratas, de pessoas que podem ser ingratas, né? Mas ali no sentimento de Senhor, eu estou fazendo a minha parte, Senhor, essa mulher ou esse senhor está tendo uma oportunidade que poucos têm nessa vida para poder reescrever sua história, recomeçar tudo, deixar de ter pensamentos ruins, amar mais, cuidar mais um dos outros, né? De uma forma que venha surpreender até mesmo aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque o que eu procuro espelhar na minha vida, através da minha pessoa, é que as pessoas possam ver a semelhança de Cristo em mim, não a perfeição de um homem que não erra, de um pecador, mas que olha para as pessoas num prazer de que pode ser tudo diferente, pode ser tudo prazeroso e com muito amor no coração. É verdade, que assim seja, né? Que as pessoas continuem vendo Cristo em você. Agora, Erivaldo, como é que foi a reação da comunidade ao ver ali o seu trabalho? Você teve um apoio logo de cara ou sofreu alguma resistência ali no início?
Na comunidade, na verdade, esse apoio, assim, talvez seja da forma comerciante, empresário, é bem relutante, não é fácil, tá? Deus colocou pessoas na minha vida, pessoas totalmente ao contrário da minha rotina, né? Pessoas que jamais eu poderia me deparar, ou melhor, se tornar amigo, ser família hoje, né? Totalmente ao oposto. Porque depois eu após o ministério ali com as crianças, cessou tudo, né? As crianças cresceram, ficou tudo mais difícil. Os apoiadores que eu tinha ali, eles cada um foi para um lado, mas só como você perguntou, se eu tinha desistido, né? E eu ali relutando para mim, Senhor, abre esse mar, Senhor, preciso de mais alguém para me ajudar, porque não tem dinheiro. E aí Deus me enviou um anjo chamado Kleber, né? Através de uma parceira do projeto me apresentou ele. Esse homem é um homem de um coração muito grande, né? Que tem hoje, é parceiro comigo. Hoje, na verdade, eu estou finalizando a 17ª casa, que é com apoio dele, Que bênção. né? E aí foi surgindo mais uma rede, vai crescendo e, graças a Deus, hoje nós temos uma pequena rede de apoiadores aí que está consolidando. E eu sei que a sua esposa também teve papel fundamental ali, né? Ela sempre comprou a ideia junto com você e te apoiou emocionalmente, falando: vamos lá, estamos juntos, a gente pode fazer a diferença. Isso é realmente muito bom. Agora, gente, o Erivaldo, ele enxergou uma necessidade e decidiu fazer a diferença. Com simplicidade, trabalho e fé, ele tem construído muito mais do que casas. Ele tem construído esperança. E você também pode ser usado por Deus para transformar realidades, viu? Eu quero te convidar a participar de um desafio que é também um estudo bíblico digital com a nossa Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. É o desafio 5 hábitos para mudar o mundo. Um convite a viver o Evangelho na prática, a servir, a cuidar, a fazer discípulos com gestos reais de amor. São 7 lições que vão te inspirar a colocar a fé em movimento, como o Erivaldo tem feito. E ele é gratuito, viu? Tem feito ali, você faz ele 100% pelo próprio WhatsApp. Então eu quero te convidar a começar agora mesmo. É só enviar a expressão ali, curso ou desafio, para o WhatsApp 12, é o nosso DDD, 982000062. Esse número de WhatsApp é o número da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Vou repetir para você. 0 operadora 12 982000062. E aí no próximo bloco, o Erivaldo vai falar então sobre o ministério Amor de Cristo. Continua aqui com a gente no Identidade para você saber mais como é que ele tem transformado a vida de muitas famílias. Eu volto já. Identidade de volta, hoje conversando com o Erivaldo Rocha, ele que nasceu na Bahia, mas hoje mora em Cuiabá, estava aqui contando pra gente no bloco anterior um pouquinho da sua história, como é que foi a infância, como é que começou essa ideia de construir casas de maneira voluntária para dar àqueles que precisam, não aqueles que merecem, mas aqueles que precisam, como ele bem falou ali no bloco anterior. Agora, Erivaldo, com o tempo o projeto foi crescendo, virou um ministério chamado Amor de Cristo. Eu quero que você conte pra gente o que esse nome representa para você, como é que foi a ideia aí do nome. Então, começando por esse nome, que é um nome abençoado e assim de muita responsabilidade, né? Quando eu pensei na possibilidade de colocar um nome, esse foi o único nome que veio na minha cabeça. E assim, ao pensar, mas mesmo assim eu ficava pensando como as pessoas poderiam reagir a colocar o Ministério Amor de Cristo e tal. Mas foi isso que nome que Deus me deu, né? Que esse projeto faz, ele traz essa representação. Então, tinha que ser Amor de Cristo mesmo. E eu sei que depois de concluir ali a reforma ou a construção da casa, vocês colocam uma plaquinha, inclusive com o nome do projeto, né? Para a pessoa que recebeu aquela bênção nunca se esquecer que foi ali através de Deus que aquilo foi realizado. Agora, além das casas, vocês também oferecem apoio espiritual. Como é que a fé se conecta com o alicerce ali de cada construção que vocês fazem? Então, voltando assim nas plaquinhas, quando eu comecei a entregar essas casas, eu tinha que levar algo que representava Cristo.
Eu criei a plaquinha, né? Pensei numa imagem, em algo de fundo assim, aí pensei na volta de Jesus. Aí tem até as plaquinhas que eu comecei a entregar nas primeiras casas, era um quadrinho representando a volta de Jesus, mostrando para aquele lá ali que ele poderia receber aquela glória de Deus naquele grande dia, né, na volta de Jesus. E com o passar do tempo, aí criamos a ideia de botar uma plaquinha com o slogan, né, do projeto, né, que hoje nós entrega as duas, essa da volta de Jesus, essa eu não abro mão porque ali é um momento especial, muito espiritual com essas famílias, porque nesse processo das construções, Gabriela, eu levo muito a mensagem do meu Deus. Eu passo ali tijolo por tijolo, cada oportunidade que eles estão ali perto de mim, eu estou ali estudando, estou ali falando do amor do Senhor. Inclusive, a última casa, que a 16ª casa que eu finalizei recentemente, já deixei o pastor ali do distrito, do local onde eu construí a casa, já com a família na mão dele, para dar um estudo bíblico, conduzir as crianças para o aventureiro. E aí, Olha que essa é a bênção. missão: Que trabalhar, abençoar e evangelizar. É isso aí, tem que usar o trabalho para evangelizar e você faz isso de forma muito efetiva, eu diria, né? Você já viu, inclusive, muitas vidas sendo transformadas, né? Não só pelo telhado ali sobre a cabeça, mas pelo encontro com Deus. Você tem alguma história marcante que você pode compartilhar com a gente? Quem sabe de alguma família que você presenteou ali a casa e que passou a se dedicar a Deus também? Sim, tenho várias histórias, né? Mas eu posso especificar uma aqui da família da Cláudia, né? Porque quando eu escolho uma família, é ali um trabalho assim constante, porque tem a questão das cestas básicas, que é um divisor de águas que abre as portas para mim estar entrando no lares dessas famílias, e aí você consegue de uma forma bem específica dar o diagnóstico da situação deles. Precisa, não precisa, necessita ou não necessita. E um dos maiores focos que eu tenho é as crianças. Por quê? As crianças não pedem para nascer, né? Você vai ver muitos casos aí de famílias que o marido abandona a esposa com 4, 5, já cheguei a fazer casa para mãe com 7 filhos. A Cláudia, se não me engano, é 7 ou é 6. Eu estou nessa dúvida entre 7 e 6. E ela é uma família ali que a gente demos estudo bíblico, tá do lado de uma igrejinha que a gente começamos um ministério num povoado ali, através do projeto, né? E a família dela, os filhos dela, tudo engregado na igreja, desbravadores, aventureiros, né? Todo mundo sendo investido. E assim, é um motivo de muita alegria, felicidade de ver que aquelas crianças, na verdade, ali é uma semente que pode trazer uma transformação para a família de forma completa, você Com entende? certeza. É verdade, as crianças são ali o futuro da igreja. Enquanto a gente puder, né, investir nelas, a gente faz muito bem mesmo. Agora, Erivaldo, quem são as pessoas que caminham com você nessa missão? Você já pincelou alguns nomes ali, né? Mas como que a equipe e os voluntários entram aí nessa história? Conta pra gente. Olha, esse trabalho meu, como diz a mensagem, é um trabalho árduo. E aonde a gente veste a camisa, eu costumo dizer assim que é abraçar a missão e não olhar para trás para quem vem. No campo mesmo de voluntariado, no nosso nesse ministério nosso, nós não temos muitos voluntários. Na verdade, é eu, meu irmão, né? E tem o meu sobrinho que hoje não está vinculado com nós hoje devido ao trabalho que ele exerce. E tem um jovem que trabalha com nós de uma forma remunerada, mas de uma forma, pelo que nós pagamos ele, é bem abaixo do que pode receber. Então, de qualquer forma, ele é um voluntário do nosso trabalho também, que é o Alan, né? E aí, levando por outro lado, que é os parceiros que nos ajudam a fazer isso no campo de obra, tem meu irmão Kleber, né, que igual eu falei para você aí, que esse cara foi um divisor de águas. Em seguida, Deus me apresentou o Júlio Maria de Freitas, que eu posso falar um pouco sobre esse homem também, que é um homem que, na verdade, poderia estar preocupado com ele, porque ele tem vários problemas de saúde, através de efisema pulmonar, por decorrência do cigarro. E hoje ele é uma pessoa que tem dificuldade de sobreviver assim por causa da respiração, precisa do ar, né? Então é um homem que ele começou me ajudando nesse projeto através desse livro, Sublime Perdão. Ele escreveu esse livro e queria fazer o trabalho que eu faço, porém custaria muito caro. Até através de uma primeira reportagem local que eu fiz aqui em Cuiabá, Deus me colocou ele na minha vida
e todos os recursos que ele vende desse livro que ele escreveu, todos os recursos é destinado para o projeto 100% para a gente construir casa. Aí tem Olha, muitos outros, tem a Daniela, né, que é uma grande, é uma mãe do nosso projeto, João Vitor, né, e enfim, Alan, só lembrar todo mundo aqui, tem uma turminha já muito boa aí nos apoiando já hoje, graças a Deus. é bom ver Silvia, como que Deus vai colocando anjos ali, né, para viabilizar e fazer o projeto crescer cada vez mais. Muito bom. com certeza. Agora, Erivaldo, o que que você diria para quem quer ajudar, mas acha que tem pouco a oferecer? Qual dica você daria aí? Olha, na verdade, eu deparo muito com as pessoas que falam assim, eu, irmão, um dia que eu tiver dinheiro, eu quero te ajudar. Na verdade, tem uma frase que eu carrego, eu falo bem assim, que ninguém é tão pobre que não possa doar, e ninguém é tão rico que não precise de ninguém. Então, quando a gente tem uma dependência de Deus, a gente entende que Ele é o dono do universo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de tudo. E para a gente reconhecer essa graça de Deus, nós não precisamos estar de uma forma imóvel ou doente, ou de certa forma assim, vulnerável, para a gente reconhecer que tem um Deus que pode por nós. Então, o conselho que eu dou, assim, a dica que eu dou, é que confie no Senhor, a obra é dele. Tudo é movido por amor. A mensagem de Deus representa o amor. Então, é isso que faz mover montanhas. E aí, eu tive aí na Novo Tempo, conheci o Marcelo, que é aquele pintor, né, que faz aquelas quadros com a boca. E esse homem me viu a minha matéria aqui, ó. Ele me deu esse livro Sim, e eu, um homem naquelas condições dele, me prometendo a ajudar o meu projeto. Você entende? Aí você olha para a vida desse homem, o que que você precisa para transformar a sua também, pois é. né? Em seguida, teve essa aqui, Sandra, escreveu o livro de A Saída para Dentro, já tem me ajudado, meu projeto, através do recurso desse livro, e aí Deus tem movido. A gente só, na verdade, só precisa aceitar e falar assim, és-me aqui, Senhor, vou para ajudar, e é isso. Como diz a Bíblia, né, Erivaldo? Falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Se a pessoa está disposta, não importa a profissão dela, os recursos dela ou a falta de recurso dela, enfim, qual o dom que ela tem, se é dessa área de construção civil, se não é. Quanta gente que é de outras áreas aí tem te ajudado. Você mencionou aí o Marcelo Cunha, né? Que sofreu um acidente, ficou tetraplégico, hoje pinta com a boca, um baita artista. A gente trouxe ele aqui no programa já. E em contato com você falou, quero ajudar, já te deu o livro, enfim, como as pessoas podem se mobilizar independente da área que são, né? Então, fica aqui o nosso apelo para quem está nos assistindo em casa, se você gostou desse projeto, gostaria de participar, de ajudar de alguma forma, é só entrar em contato aí com o Erivaldo, vai ficar registrado aqui no nosso programa, se você quiser liga para a gente passa o contato, enfim. Ou se inspire no projeto do Erivaldo para criar alguma coisa aí na sua região. Pense em como você pode ser agente de Deus para agir nas pessoas, para fazer o bem para o próximo. Então fica o nosso convite aqui. Erivaldo, eu quero te agradecer mais uma vez pela E, disponibilidade. Eu sei que já não é a primeira vez que você fala aqui na Novo Tempo, né? Você veio no Fé em Ação também mostrar esse projeto. Que Deus continue abençoando você, sua equipe de voluntários, seus parceiros, que isso possa crescer ainda mais para que a gente possa ali abençoar mais e mais famílias que não têm um teto e não têm um lar, porque são coisas diferentes, né? Você acaba oferecendo as duas coisas, o teto e com a sua pregação, o seu jeito, o seu testemunho, você oferece também Cristo, que acaba sendo o nosso lar. Então, quero muito te agradecer e desejar que Deus continue te abençoando. amém, obrigado, obrigado pela oportunidade. E fica também o Instagram do projeto. Quem quiser conhecer mais a história do projeto, tem tudo ali registrado. É o Amor de Cristo Cuiabá, Amor de né? O Cristo Instagram. Cuiabá, combinado. Amor de Cristo Cuiabá. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um É isso abraço aí, para vamos para vocês cima. também. Valeu, obrigado. Quando eu tiver a oportunidade, estiver em Cuiabá, vou fazer questão de conhecê-lo pessoalmente, viu? Um forte abraço, Chegando fique em com Cuiabá, Deus. procura nós. Pode Já deixar. tem onde hospedar na minha casa. Abraço. Abraço, tchau, tchau. E a você de casa, olha que história inspiradora. Fica aqui o nosso apelo para você fazer o bem ao próximo usando o dom que Deus te deu. A gente se encontra sempre às terças e quintas aqui no Identidade, 10h30 da noite, viu? A gente espera por você sempre. Tchau, tchau.